Oi pessoal do 7º ano, aqui é a Prof. Daniele de Ciências e essa semana nosso videozinho vai tratar então das tarefas, atividades que eu mandei para vocês lá nos arquivos da agenda digital. Essa semana a gente vai voltar para o capítulo 7 do módulo 4, que fala das doenças transmissíveis e não transmissíveis, tá? Nessa atividade a gente vai fazer a correção dos exercícios da semana do 23 a 27 de março, que eu mandei questões a respeito desse capítulo 7. E nós vamos concluir o capítulo 7 com os exercícios do próprio módulo, ok? Então, lá no início da atividade, eu mandei para vocês as respostas esperadas para cada uma daquelas perguntas dos exercícios da semana de 23 a 27 de março. Lembrando que isso é a resposta esperada. Se vocês responderam com as palavras de vocês algo próximo, tá ok, tá certo. Então verifiquem aqui as respostas que eu coloquei e vejam se tá faltando alguma coisa na questão que vocês responderam no caderno para acrescentar, tá? Não precisa apagar a resposta se ela só está incompleta. Então acrescenta no final dela aquilo que ficou faltando. Então, para começar ali, perguntava o que é uma doença transmissível, né? Doença transmissível, então, é aquela que é causada por um agente estranho ao nosso corpo, ou seja, que não estava no nosso corpo e que de alguma maneira entrou dentro dele, né? Então, ela é uma doença infecciosa, ela vai causar um processo infeccioso e ela é causada, então, por esse agente estranho ao corpo. Depois perguntava, pedia para diferenciar a transmissão direta e indireta. A transmissão direta é aquela do contato direto entre o organismo que está com a doença e aquele que não está, né? Ou ainda o contato direto com o agente causador da doença. Então, o Covid-19, por exemplo, que a gente está enfrentando agora, ele é uma doença infecciosa, ou seja, transmissível, de transmissão direta. Então, a gente vai ter o contato com algum fluido do corpo da pessoa que tenha o vírus presente, né? E a pessoa passa, então, a estar contaminada com esse vírus. E os de transmissão indireta são aqueles que a gente precisa de um meio para adquirir. Então, esse meio pode ser o contato com um animal, com um objeto contaminado, com a água contaminada, com o ar, com os alimentos ou outros, tá? Então, os de transmissão indireta é necessário um vetor, como tá ali. Aí eu botei os exemplos, tá? A dengue, que precisa do mosquito, né? A febre amarela, que também precisa do mesmo mosquito que é o transmissor da dengue. A cólera, que é transmitida através da água contaminada. A raiva, que é transmitida na mordida de animais, né? Como cachorro, gato. O tétano, que está presente no solo, e aí quando a gente se corta, né, ou tem contato com esse solo contaminado, a gente adquire. Então, ali a gente tem exemplos de transmissão indireta. Depois pergunta o que é doença não transmissível. A doença transmissível é aquela, então, que não envolve esses agentes estranhos ao nosso corpo. Ela vai se desenvolver dentro do nosso corpo a partir de consequências genéticas, ou seja, a gente já traz essa doença no nosso material genético e aí numa determinada fase da nossa vida ela se manifesta, ou ainda, e na maioria dos casos desta maneira, como resultado dos nossos hábitos de vida. Então, quando a gente se alimenta mal, quando a gente não faz exercício físico, quando a gente não dorme bem, a gente pode desenvolver alguns tipos de doença, então, que não tem um agente estranho causador, e sim, elas se desenvolvem como resultado, né, desses maus hábitos. Perguntava depois como que a gente classifica o Covid-19, né? Eu já respondi lá quando a gente falou de transmissão direta e indireta. Ele é uma doença transmissível, de transmissão direta, né? Porque o mecanismo de contaminação é o contato com uma outra pessoa contaminada. Tem também na mídia dizendo que algumas superfícies podem ficar contaminadas, tá? Então, o recipiente, né? O copo onde bebeu água, o talher, espirrou em cima de alguma superfície, né? E depois quando toca direto. Mas
o contato é direto porque eu preciso encostar nesse objeto diretamente para ter o contato com a doença. Por isso que ela continua sendo de transmissão direta, apesar de algumas vezes ela estar presente em objetos. Tá? Então, por isso que ela é de transmissão direta. Eu coloquei aqui os sintomas, né, os principais sintomas que estão sendo apontados para a gente, então, procurar uma ajuda mais efetiva médica, né? Então, não é uma simples gripe quando a pessoa apresentar esses sintomas associados, né? A tosse seca, a febre e a falta de ar. A falta de ar, ela tem sido o principal sintoma, né? Preocupante da Covid-19. Por quê? Algumas pessoas que estão tendo o Covid-19 não estão tendo febre. Então, nem sempre a febre vai estar dentro desses sintomas iniciais. Mas se a pessoa tem tosse e falta de ar, sim, deve procurar o médico, né? E por isso que, então, já que ela é uma doença, então, de contato direto, por isso que o isolamento social nesse momento é o mais recomendado pelas organizações de saúde, né? A diminuição da circulação das pessoas diminui esse contato, né? Então, a gente não tem pessoas na rua ou nos ambientes, na escola, no trabalho, tossindo, espirrando. Agora a gente vai entrar numa época mais fria do nosso ano, né? A gente vai entrar no inverno e vem as doenças respiratórias já comuns ao nosso estado, como as rinites, as sinusites, os resfriados, né? A própria gripe. Então, os sintomas dessas outras doenças são parecidos com o Covid-19. Então, quanto menos a gente circular, menos a gente tem a possibilidade de pegar não só o Covid-19, mas também essas outras doenças respiratórias, né? E aí, dicas ali de como a gente pode se proteger, lavar sempre as mãos, evitar as multidões que a gente está fazendo nesse momento de isolamento, né? No momento que a gente não vai para a escola, não vai para o trabalho, a gente evita esse contato com muitas pessoas, por isso que é importante ficar em casa, lembrando que não é férias, é isolamento social, então não dá para ficar saindo para ir visitar o amigo, né? Isso é errado. Evitar de ficar tocando o rosto toda hora, mesmo que a gente esteja em casa, a gente esteja bem, esse condicionamento de não ficar encostando o rosto, ele é importante para depois, quando a gente voltar ao convívio social, né? E evitar o contato físico. Então, aí dicas, né? Para a gente evitar de pegar as doenças transmissíveis diretas, né? Isso vale não só para o Covid-19, mas para qualquer uma das doenças de transmissão direta. Depois pedi aqui na questão 5 para falar um pouquinho desses itens que são os mais recomendados para a prevenção das doenças transmissíveis, tá? Eu não vou comentar cada um, eu coloquei aqui cada um deles, né? E aí aqui no final tem o uso das políticas públicas. O uso das políticas públicas é o que mais a gente tem usado no momento. Por quê? Porque a gente está com as garantias previstas na Constituição Federal, né, o aumento da destinação de recursos para aquilo que é importante nesse momento, como, por exemplo, as campanhas, né, de prevenção, o aumento do recurso para os hospitais públicos, para que eles possam atender com mais qualidade as pessoas, e a promoção das campanhas de vacinação. Qual é a campanha de vacinação que está no momento circulando? A da gripe A. Então, as pessoas se vacinarem para a gripe A vai diminuir a ocorrência dos sintomas relacionados à gripe, que são parecidos com o Covid-19, e caso a pessoa venha a ter o Covid-19, isso fica mais fácil de ser detectado, se a pessoa já tomou a vacina da gripe. Então, aqui as políticas públicas, elas têm sido as mais empregadas nesse momento de isolamento social. Então, depois a questão 6, as medidas, né, que os nossos governos têm tomado, coloquei ali, né, fechamento do comércio em segmentos considerados não essenciais, a suspensão das aulas nas escolas, cursos, faculdades, universidades, então nenhuma instituição de ensino tem aulas no momento. Determinação de rotação dos turnos de trabalho. Então, o que isso quer dizer? As pessoas
ficam com intervalos de trabalho menores e não expostas por longos períodos ao contato, né, com essas outras pessoas. Então, isso está sendo importante. Isso, claro, não está ocorrendo para os profissionais da saúde, porque eles, nesse momento, são os mais requisitados, mas nos outros comércios ou outras instituições que ainda estejam trabalhando, né, porventura de não serem, de serem essenciais ainda, que é o caso do supermercado, né, postos de gasolina. Então, esses locais, eles têm implementado essas rotinas de trabalho reduzidas. Fechamento de repartições públicas ou funcionamento em plantões. Isso serve aí para delegacias, por exemplo, né, que tem que continuar trabalhando, outras repartições públicas aí que dão direcionamento de documentos importantes, né, para isso não parar de funcionar. Diminuição nos turnos de transporte público, campanhas e apelos na mídia para divulgação dos riscos, da importância do isolamento social e das medidas de higiene, como lavar as mãos com frequência. Então, essas são algumas medidas que os nossos governos têm feito, né? Depois, a 7, como você tem agido em relação a essas medidas preventivas, se você tem cumprido todas elas e se você tem sugestão de outras medidas. Espero, essa resposta é bem pessoal, né? Mas eu espero que todos estejam cumprindo o isolamento social, tenham ficado em casa, que estejam lavando as suas mãos, né, com uma certa frequência e que estejam cumprindo pelo menos aquilo que as organizações de saúde têm indicado como medidas preventivas, tá? Se depois no retorno das nossas aulas presenciais, a gente volta nesse assunto e aí eu quero ouvir de vocês o que vocês sugeriram, né, como outras medidas. Quem quiser também pode me mandar essas outras medidas lá na Iônica, pode me mandar uma mensagenzinha na Iônica dizendo que outras medidas vocês acham importantes serem adotadas e que ainda não foram. Depois, a questão 8, a última, né, era como a gente podia nos prevenir das doenças não transmissíveis. Essas estão relacionadas ao nosso dia a dia. Então, a prática de atividades físicas regulares, evitar as bebidas alcoólicas, o tabagismo, se alimentar bem, dormir bem, são as medidas, então, que a gente pode ter no nosso dia a dia que vão evitar as doenças não transmissíveis. E, para finalizar, eu estou mandando para vocês, então, a orientação de fazermos os exercícios todos do capítulo 7. Então, nas páginas 206, 207, 222, 223, 232, 233, 234 e 235. E a gente finaliza esse capítulo 7 do módulo 4 com esses exercícios. Espero que todos tenham uma boa semana, que tenham uma boa semana de atividades escolares. Espero que tenham tido uma boa Páscoa, que tenham vindo bastante chocolates, né, para vocês. E nos vemos na próxima semana.